Análise do protocolo de atuação fonoaudiológica de pacientes traqueostomizados em Hospital Público do Estado do Rio de Janeiro. O objetivo do estudo foi analisar os resultados da intervenção fonoaudiológica em pacientes traqueostomizados através de um protocolo institucional de Hospital Público do Estado do Rio de Janeiro. Foi um estudo retrospectivo a partir de dados registrados em prontuário eletrônico, dentro do período de janeiro a junho de 2022. As variáveis adotadas foram tempo de início da dieta oral, tempo de intervenção fonoaudiológica, taxa de alimentação oral na alta fonoaudiológica e taxa de decanulação. Com relação à metodologia, adotou-se um protocolo de avaliação adaptado a partir do IVAS Blue Tie Test, na qual um corante alimentício azul é adicionado à dieta de teste com o objetivo de evidenciar a aspiração laringotraqueal desse alimento e auxiliar no diagnóstico funcional da deglutição. Mediante o resultado desse teste, é traçada a conduta fonoaudiológica, que pode variar desde a liberação da dieta oral, a avaliações de segmento com a mesma ou outras consistências e a elaboração de um plano terapêutico visando a reabilitação da deglutição. Em relação às variáveis determinadas, foram analisadas separadamente em cada grupo de pacientes, conforme o resultado da avaliação, positiva ou negativa para aspiração laringotraqueal. Foram contabilizados 49 pacientes traqueostomizados dentro desse período, dos quais 11 foram excluídos por descompensação clínica, restando 38 pacientes, dos quais 12 apresentaram resultado positivo para aspiração laringotraqueal e 26 negativo. Em relação às variáveis, o tempo de início da dieta oral no grupo positivo para aspiração laringotraqueal foi de 10,6 dias e no grupo negativo foi de 2,4 dias. O tempo de intervenção fonoaudiológica foi de 15,8 dias dentre os pacientes que aspiraram na primeira avaliação e 10,4 dias nos que não aspiraram. A taxa de alimentação oral na avaliação na alta fonoaudiológica foi de 67% no grupo de pacientes que aspirou e 85% nos que não aspirou. A taxa de decanulação foi 92% dentre os que aspiraram e 88% dentre os que não aspiraram. Em relação ao diagnóstico, o quadro mais prevalente foram quadros neurológicos, seguidos de alteração de cabeça e pescoço, na sua maioria de base traumática, sendo algumas delas associadas a traumatismo cranioencefálico. No grupo positivo, cerca de um terço deles necessitaram de indicação de via alternativa de longa permanência, devido ao quadro grave de disfagia orofaríngea. Os demais recuperaram a capacidade de se alimentar durante a internação. Apenas um não teve indicação de decanulação devido ao tumor de mandíbula. Mesmo no grupo negativo, foram diagnosticados quadros de disfagia orofaríngea, justificando o tempo para reabilitação, menor taxa de decanulação e a necessidade de indicação de via alternativa de longa permanência para 3 dos casos. A taxa de decanulação foi menor neste grupo, devido a 3 pacientes terem contraindicação devido à doença de base. Não existe na literatura um consenso sobre a prevalência da disfagia em pacientes traqueostomizados. Os números variam de 11% a 93%, porém destaca-se sempre a multicausalidade da disfagia, não podendo ser apenas atribuída à tracostomia, mas também intubação, né, orotraqueal, assim como a doença de base, que pode ser de origem aguda ou crônica. Nesse estudo, 55% dos pacientes apresentaram algum grau de disfagia, 67% deles apresentando resultado positivo para aspiração laringotraqueal em pelo menos uma das consistências. A maioria dos pacientes foi capaz de recomeçar a digestão oral durante a internação, ainda enquanto fazia uso da tracostomia e realizou decanulação antes da alta hospitalar. Há uma importante lacuna na literatura sobre os marcadores prognósticos relacionados à deglutição. Não identificamos estudos que analisassem o impacto da atuação fonoaudiológica em pacientes traqueostomizados, considerando os critérios adotados ou metodologias semelhantes. A adaptação do Blue Dye Test utilizada mostrou-se uma ferramenta eficaz, de baixo custo, fácil aplicabilidade e disponibilidade para auxiliar no diagnóstico na condição da disfagia em uma unidade hospitalar, apesar de isoladamente não ser capaz de definir prognóstico. É de suma importância novos trabalhos dentro dessa temática, para que seja possível padronizar indicadores de qualidade e preditores prognósticos de reabilitação fonoaudiológica no paciente traqueostomizado. Muito obrigada.